o Paulo Costa, o Paulo Borrachinha estaria mentindo aí em relação à bolsa que recebe dentro do UFC? Para quem não se lembra ou quem não sabe, o Paulo Borrachinha vem em atrito aí com a maior organização de MMA do planeta, onde ele exige receber muito mais do que recebe, porque segundo ele a sua bolsa está defasada. E segundo ele, recebe aí 35 mil dólares para lutar. O que, convenhamos, é pouco para o Paulo Borrachinha hoje, é pouco. Porém, já fiz vídeos aqui sobre isso e dei a minha opinião de que o UFC está certo e ele está errado simplesmente porque ele assinou o contrato. E contrato é contrato, não tenho o que dizer. Ele assinou para receber 35 mil, sei lá, por 6, 7, 8 lutas, ele tem que cumprir. Se o UFC quiser e achar justo aumentar essa bolsa aí durante o contrato, no meio do contrato, o UFC vai lá e faz. Senão, ele vai ter que cumprir e ponto. E de boca fechada. Porque assim, aqui nesse canal eu tenho 6.500 inscritos, se eu não me engano. Aí vai que chega uma empresa amanhã e quer me patrocinar, sei lá, por 10 mil dólares. 10 mil dólares é uma baita de uma grana. E ridículo, eu não mereço receber 10 mil dólares. Eu tenho consciência disso, né? Eu não mereço receber nem 10 mil reais. Mas beleza, eu cresço o olho, vou lá e assino. Porra, 10 mil dólares para um canal pequeno como o meu, anônimo? Eu quero, na hora, eu vou lá e assino sem pensar. Foi o que aconteceu com o Borrachinha. Ele era um lutador anônimo. Um lutador saindo do Jungle Fight, que é um evento pequeno de MMA. E ele sai do Jungle Fight para o UFC. Já é um baita de um salto. E para receber 35 mil conto? Meu irmão, é óbvio que tá maravilhoso. Quem é aqui que está me assistindo que sabia quem era o Borrachinha antes dele ir para o UFC? Alguém aqui sabia? Antes dele participar do TUF, por exemplo? Duvido que sabia. Vai ter um ou outro que sabia, mas 99,9% das pessoas não sabiam que era o Borrachinha. Eu não fazia a menor ideia. Fui conhecer no UFC. Então o UFC deu mídia e pagou uma bolsa gigantesca para um cara que até então era anônimo. Ele assinou. E o contrato dele não acabou. O UFC tem direito de não pagar mais, ponto. Mas ele estaria mentindo em relação ao que recebe. E ele receberia muito mais do que isso. Segundo o lutador Sheymon Moraes, que deu entrevista não, bate-papo no canal ConnectCast e falou em relação a isso aí. E que na opinião dele, ele disse claramente que não é informação, tá? Ele deu a opinião pelo que ele conhece, como funciona o UFC. Na opinião dele, é impossível alguém que já lutou pelo cinturão como o Borrachinha e que vendeu bem, contra o campeão e tal, receber o que o Borrachinha disse que recebe. Ah, mas então por que ele estaria mentindo? Qual o sentido há nisso? Né? Foi perguntado para ele. E ele respondeu o seguinte, na minha opinião, de novo ele falando a opinião dele e não informação, porque ele quer sair do UFC. Ele quer dar um motivo para que o Dana White o coloque para fora. Mas e por quê? Porque ele quer lutar boxe. E no boxe ele receberia, sei lá, $1 milhão. Isso, palavras do Sheymon Moraes. Eu não concordo que o Borrachinha receberia $1 milhão no boxe. Eu não sei de luta nenhuma que faria ele receber isso aí, a não ser contra um Logan Paul ou Jake Paul. Um dos dois aceitaria lutar com ele? Porra nenhuma. Não iriam aceitar. Pelo simples fato que o Borrachinha é um cara jovem, é um cara forte pra caramba, é um cara bom de boxe, é um pegador. O Borrachinha deita os dois na porrada fácil. Fácil. Eles não querem lutadores capazes de fazer isso aí com eles. Porque ia acabar com a hype. A maioria das pessoas que assistem o Jake Paul são pessoas leigas no esporte de combate. Então acham que o Jake Paul está vencendo as outras que vencem. Ele é um mastro, ele é bom pra caramba. Então ele não quer um cara como Borrachinha que vai chegar lá e vai deitar na porrada, não quer. Então esses dois aí ele pode descartar. Quem sobraria para lutar com Borrachinha para receber $1 milhão? Eu não vejo ninguém. Mas para ele, se for verdade essa informação não, essa opinião do Sheymon Moraes, de que o Borrachinha estaria querendo sair do UFC pagar $1 milhão no boxe, muito provavelmente o Borrachinha já sabe que vai ganhar $1 milhão no boxe. Ele tem alguma coisa apalavrada. Ele não ia sair nas escuras, né? Também aí é burrice demais. Ele não ia simplesmente sair fora do UFC, a maior organização de MMA do mundo, que dá uma mídia que dá para o Borrachinha, pô, você poder colocar no seu perfil lá do Instagram, lutador do UFC. Meu irmão, isso aí, cara, isso aí por si só já te dá uma mídia gigantesca que você não teria colocado lutador da PFL, com todo respeito à PFL. Lutador do Bellator. Não é a mesma coisa. Você poder escrever lutador do UFC no seu perfil é simplesmente incrível. Não é a mesma coisa escrever PFL, Bellator, Rising,
One Championship não é a mesma coisa. Então a mídia que ele recebe já é gigantesca e com certeza ele ganha muito dinheiro por fora também. Ele não ganha só a bolsa do UFC, tá? Então assim, ele não iria simplesmente abandonar isso daí, essa mina de ouro, para sair nas escuras. Ó, vou sair aqui do meu emprego maravilhoso, que eu recebo bem pra caramba, que eu tenho uma mídia, uma projeção gigantesca, sem fazer a menor ideia do que vai acontecer comigo. Vou sair por aí entregando currículo. Não vai. Ele com certeza, se isso for realmente verdade, com certeza ele tem coisa palavrada aí. Ele tem certeza que ele vai ganhar esse 1 milhão ou mais, e que tem 2, 3 lutas engateadas, entendeu? E eu acho que faz sentido o que o Shimon Moraes falou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sempre trabalhei com o Borrachinha está falando a verdade, porque eu nunca parei para pensar que, porra, faria algum sentido ele mentir. E sempre tive a opinião de que o UFC está certo e está errado. Eu acho que ele deveria receber mais? Acho. Hoje o Borrachinha tem mídia suficiente para, óbvio, receber mais de 35 mil. Mas eu não acho que ele deveria receber, por exemplo, 500 mil, igual ele pediu para o Pego Whittaker. Nem perto. Para mim, ele deveria receber uma bolsa aí de 100 a 150 mil dólares. Eu já até comentei isso aqui em outros vídeos. Para mim, essa é a bolsa padrão aí para um cara do tamanho do Borrachinha na organização, que não vem de grandes confrontos, não vem de grandes lutas, tá? O Borrachinha, ele teve uma grande luta contra o Romero e para mim é o único grande nome que ele se apresentou bem. Tirando isso daí, ele venceu o Hendricks, já em fim de carreira da categoria de baixo, né? Gordinho, já, porra, perdendo para todo mundo. Ele venceu o Ryan Hall, eterna promessa. Agora vai, e nunca vai. Ele lutou com a Adesanya, foi humilhado pela Adesanya. Ele lutou contra o Vettori e cá pra nós, ele venceu, ele foi roubado, foi gafado nessa luta, na minha opinião. Só que também o Romero foi gafado contra o Borrachinha, na minha opinião. Né? Então assim, ficou elas por elas, né? Ele vem de uma luta contra o Luke Rockhold, que foi uma grande luta, foi da hora de ver. Mas ele não deveria ter passado perrengue nenhum para vencer o Rockhold, deveria ter vencido por nocaute ainda no primeiro round. Luke Rockhold aposentado, vinha de péssima fase, cansou com meio round. Eu nunca vi ninguém cansar tão rápido quanto o Rockhold nessa luta. E ainda assim ele balançou o Borrachinha em alguns momentos, mostrando que tecnicamente ele está muito melhor que o Borrachinha. Então assim, ele não vem com moral esportiva para pedir aumento nenhum. Nenhum. Só que ele tem moral midiática. Ele é um cara que atrai o público. Então essa moral ele tem e ele deveria receber mais de 35 mil. Porém, não 500. 100, 150, tá maravilhoso. E uma participaçãozinha no pay-per-view. E chegasse aí a seus 200, chorado. Tá maravilhoso. Tá bom? É a minha opinião. Só que se o UFC não quiser fazer isso, não faz. Tem no contrato, ponto. Eu acredito no que disse o Shimon Moraes. Até acredito. Acho que isso faz sentido total. Total. Né? Parando para pensar, o UFC não estaria pagando 35 mil por Borrachinha não, tá? O Dana White, ele é meio mão de vaca ali, meio mal fechado e tal. Só que ele costuma abrir os cofres sim quando ele vê que merece, principalmente mediaticamente. Eu nunca vi ele cometendo uma injustiça tão grande assim de estar pagando 30 pau com um cara como o Borrachinha não, tá bom? Então assim, acredito que faz algum sentido, que o Borrachinha deve estar entrando em atrito de propósito, como a Cris Borg fez para sair do UFC. Quem não se lembra que a Cris Borg aí lançou um vídeo com uma legenda totalmente nada a ver com o que o Dana White estava falando, e depois daquilo ali foi a gota d'água e o chefão do UFC a desligou da organização. Ela queria sair do UFC, ela nunca se deu bem com o Dana White. Era um ambiente ruim para ela ali. E pelo visto, João Paulo Borrachinha, ou é um ambiente ruim, eu nem acredito muito nisso, acho que é grana mesmo, ele tá querendo ganhar mais, ele tá certo. Ele tá certo. Mas, se for verdade que ele tá mentindo aí sobre o que ele recebe, aí ele tá completamente errado. Se ele quer sair da organização, vai pelo lado certo, chega e, porra, cumpre logo o contrato, luta com o Whittaker, sei lá com quem. Na minha opinião, tudo faz sentido. E a Cris Borg não estava certa não, tá? Pelo amor de Deus, que ela fez completamente errado. Enfim, retomando aqui o raciocínio. Eu acho que o Borrachinha não quer lutar com o Whittaker porque ele sabe que a chance dele perder é grande. E se ele sair com a derrota do UFC, ele não vai ganhar o tal do $1 milhão no boxe. Ele tem que sair com uma grande vitória para sair com moral. Então, por isso que ele aceita a luta contra o Luke Rockhold, contra o Vettori, que ele é bem melhor que o Vettori. Ele tinha tudo para vencer, venceu na minha opinião, foi roubado. E não aceita com o Whittaker. É a segunda vez que ele não aceita a luta com o Whittaker e reclama da bolsa. Para pensar, faz todo sentido. Com o Whittaker a bolsa tá ruim. Mas com o Vettori a bolsa tá boa. Com o Luke Rockhold a bolsa tá boa. Porra, não bate. Alguma coisa aqui não tá batendo.
Se a gente parar para raciocinar isso daí. Né? E eu já falei sobre isso aqui. Eu não falei que achava que ele estava mentindo sobre o valor que ele recebe, mas já falei que é muito estranho com o Whittaker que ele não quer lutar. Não quer lutar de jeito nenhum, cara. Porra, o Robert Whittaker é o ingresso para o title shot. Se ele vence o Robert Whittaker, ele precisa de mais nada.